Olá pessoal, então estamos aqui com mais uma aula de segundo ano, tá? Do segundo mês da primeira semana dos PETs de Geografia, para falar sobre agropecuária, agricultura, sua importância ao longo da história, ao longo da fixação dos seres humanos. Quando você vai abrir o PET de Geografia, está na página 73, tá bom? E então a gente está preparado uma aula aqui para dar as primeiras dicas, né? Então, grau de capitalização e índice de produtividade. A agricultura ou agropecuária, ela pode ser dividida entre agricultura intensiva e agricultura extensiva, pecuária intensiva, pecuária extensiva. O que é a agropecuária? A junção da agricultura mais a pecuária. Quando ela é intensiva, significa que ela tem um alto valor de investimento. Então, a agricultura comercial ela é intensiva, ela precisa de investimento, seja governamental, através dos empréstimos para o BNDES, por exemplo, seja através da capitalização de grandes empresas multinacionais que investem pesado na agricultura para poder exportar as commodities que o Brasil tão bem faz, né, como soja, laranja, milho, etc. A agricultura extensiva é aquela que tem pouco recurso, que requer pouco recurso. Por exemplo, a agropecuária de subsistência. O cidadão lá tem algumas vaquinhas, alguns cavalos, e quando tem cavalos, e tem uma rocinha, mas para o próprio consumo. O que sobra, ele vende. Então, essa é a agricultura de subsistência, que tem poucos recursos, técnicas mais rudimentares, pouco acesso ao capital, pouco acesso a produtos para dar maior volume de produtividade, por exemplo, grãos selecionados ou agrotóxicos de primeira linha, né? Tem pouco acesso a uma agricultura mais voltada para a família, e o que sobra ele vende no mercado. Essa é a agricultura extensiva. A mesma coisa é o gado. O gado criado de forma intensiva é aquele gado muitas vezes criado preso, que engorda mais rápido, que tem ali insumos como vacinação cotidiana, rastreamento, cotidiana não, perdão, né? Vacinação sazonal, rastreamento, há toda uma estrutura, né? Você trabalha ali com os melhores touros, você faz inseminação artificial, etc. Enquanto na pecuária extensiva, aquele gado solto no pasto, e quando ele engordar, eu vendo. Com poucos recursos, dou um salzinho para ele, vacino só o que tem de necessário. Tá? A forma de gestão da mão de obra é agricultura familiar ou cooperativismo e agricultura empresarial patronal. A agricultura pode ser familiar, né? Pode produzir para poucos e tal, pode ser em sistema de cooperativa ou pode ser uma agricultura empresarial que emprega funcionários, etc. A agricultura familiar ela é de subsistência, aquela de jardinagem, né? Produzida muitas vezes com monocultura de exportação, muito comum na Ásia, onde se planta aqueles degraus, né, onde vai se plantando arroz e a água vai caindo. É uma cultura milenar de produção a partir de um processo chamado jardinagem. A agricultura de subsistência ela tem um consumo próprio, pequenas e médias propriedades, pode ser feito por parceria, por arrendatário, por poceiro. A mão de obra ela é familiar, as técnicas tradicionais rudimentares, sem preocupação com o ambiente. Aqui está na foto, por exemplo, a descrição, né, da agricultura, esse jeito da agricultura ser mais simples, né, sem grandes investimentos. Não investe em fertilizantes, tem baixa produtividade, etc. A agricultura de jardinagem é aquela que eu falei, lembra? Que é sobre uma monocultura de exportação. Aqui, por exemplo, sul, sudeste asiático é muito comum esses degraus, e aí você vai produzindo a partir deles, né? Você vai nivelando o morro para a água que foi irrigada aqui em cima e caindo nas plantações de baixo. É uma agricultura que requer muita mão de obra, mas a mão de obra na Ásia normalmente é muito barata. Então, enquanto estiver dando lucro, vão plantar assim. O que se produz aqui? Chá e arroz. Muito mais arroz.
cinturões verdes e bacias leiteiras. Ao redor do mundo tem os belts, os cinturões de produção. A agricultura empresarial, né, muito mais voltada para o capital exterior. Olha lá, tá vendo? Com maquinários muito mais bem preparados, olha, como este aqui. Eu não vou mostrar o vídeo porque não vai dar tempo. Como este galpão, tá vendo? Muito mais preparado, também não vou mostrar. Mas essa aula está disponível, tá, no YouTube para vocês. E complexos agroindustriais, né, com as multinacionais produzindo muito. Houve uma revolução verde a partir de 1950 com o uso de agrotóxicos, depois da Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ela se instalou, não depois da Guerra Fria, no meio da Guerra Fria, aquela corrida por quem produzia mais, quem produzia melhor. Isso também revolucionou o campo, a partir do momento em que muitas pessoas investiram em intensivos agrícolas que faziam produzir mais e mais alimentos. População rural e o trabalhador agrícola, nós temos um problema aqui no Brasil, que é a má distribuição de terras, né? Então a gente trata isso como estrutura fundiária. A nossa estrutura fundiária é muito mal resolvida, a gente tem necessidade de uma reforma agrária. E a produção agropecuária no mundo, hoje com biotecnologia, alimentos transgênicos, que ainda estão sendo estudados. Espero que tenham gostado. Essa foi a aula de hoje em relação ao primeiro mês ao segundo mês, perdão, da primeira semana do PET 2 de Geografia. Obrigado, até mais.